internauta que nos assiste pela internet. Nós estamos dando início a mais uma aula do curso teológico de preparação de obreiros para a obra missionária do Rei Jesus. E nós estamos estudando homilética. Homilética, o que é homilética? A arte de pregar. Certo? Sabemos, porém, que essa arte não é só de pregar a palavra, é qualquer coisa que faça parte de um auditório, de um púlpito, de um microfone. Todos que usam o microfone têm que passar por uma instrução, uma preparação. Até porque o microfone ele é perigoso, viu? Ele pode se tornar um revólver, ele pode matar se você não tiver cuidado. Tem pessoas que pegam o microfone para matar, sabia? É quando você vem aqui e pega o microfone e começa a soltar indireto. Tem gente que faz isso na igreja. É muita coragem para diante de Deus fazer isso. Utilizar o tempo que Deus lhe proporcionou para você trazer uma palavra de vida e a pessoa traz palavras de vingança, de ódio, de rancor, disfarçado, claro. Né? Mas isso é muito ruim. Temos que ter cuidado de nunca cair nessa tentação de usar o microfone para se direcionar a alguém de maneira indireta. Cuidado, nunca faça isso. Ore pelas pessoas que estão se levantando contra você, que não está lhe agradando. Ore. Bom, então aqui a gente vê a escolha do texto. A gente está estudando, preparando um sermão. Semana passada eu expliquei para vocês a questão da preparação dos sermões. E a gente mostrou os três princípios, os três principais métodos usados para preparar um sermão. E eu mostrei para vocês aqui os tipos de sermão primordiais, principais, mais usados pelos pregadores, que é o temático, expositivo e textual, certo? Ainda tem outros, mas esses encabeçam, esses estão como primazia, são os mais usados. Expliquei também que a pregação temática, ela te dá liberdade, e a pregação ou o sermão, né, é o método mais usado pelos pregadores, até porque é mais fácil de pregar. E o outro ponto é, as pessoas que estão ouvindo às vezes são preguiçosos para raciocinar. Então, a pregação temática, o sermão temático, ele facilita a compreensão do preguiçoso ouvinte, né? Já a expositiva, ele vai ter que parar, centralizar muito, porque é um assunto que está acontecendo. Então, está expondo a vida de um autor ali, de um personagem. Então é muito importante que os ouvintes também participem da compreensão. E a gente vê também o textual, que aqui nós temos, que envolve, ele é proveniente de um texto bíblico. Então, temos aí esses métodos usados para preparar sermão. E agora eu quero me utilizar agora um pouco da apostila, que a gente usou o quadro por 3 semanas com assuntos extras, e agora a gente vai entrar um pouquinho na apostila para a gente poder gastar, né, esse recurso na apostila. Então a gente vê aqui a escolha do texto. Achou aí? É imprescindível. A escolha de um texto que se relacione com o tema. Ou seja, é muito importante você procurar um texto da Bíblia que se relacione com o tema. Ou seja, você tem um tema, digamos, você queria pregar sobre dinheiro. Aí você vai ter que procurar um texto na Bíblia que fale sobre dinheiro. Certo? Então, eu queria falar sobre riqueza. Vai ter que procurar um texto na Bíblia que fale sobre riqueza. Então, a Bíblia está repleta deles. Então, você vai pegar um texto como tema, como base para a sua introdução,
e depois você dá sequência, porque você está ministrando uma palavra temática, um texto, não é uma pregação, um sermão temático, certo? Então, a escolha do texto é imprescindível e ele deve estar relacionado com o tema. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Estão entendendo? Tá? Então, você quer pregar, você tem que ter um objetivo. Ninguém prega por pregar. Ninguém prega aleatoriamente. Ah, vou pregar isso aqui. Não, não é assim. Você tem que estar ligado com Deus e Deus. O que é que eu prego para a tua igreja? Deus, o que é que eu vou falar quando eu chegar lá? Deus, me dê a direção. Então, Ele vai te dar uma palavra, e aí você vai usar essa palavra, e dentro dessa palavra você vai criar um objetivo. Então, digamos, Deus vai colocar no teu coração o desejo de pregar para falar sobre enfermidade. E aí você vai procurar alguém doente na Bíblia que sofreu e que possivelmente foi curado, para que você mostre. Veja bem, só de você procurar um texto de alguém que estava doente, sofrendo e foi curado, já não precisa nem pegar mais, está explicado. Mas vamos lá, você vai ter muitos recursos para alimentar a igreja. Por quê? Porque você, vamos falar, digamos, da que é muito famosa, a mulher de fluxo de sangue. Então, a mulher sofreu bastante, procurando doutores, procurando médicos, videntes, todo tipo de recursos, ela procurou para buscar a sua cura, a sua solução, indo de mal a pior. E sofreu muito, você vai se alongar para explicar. Você vai fazer a introdução. Claro, primeiro você vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Você vai ter que explicar o que é um fluxo. O que é um fluxo. Eu lembro de uma irmã que o diácono pregou que era explicando o que era o fluxo, e ela falou: ai meu Deus, nunca mais vou naquela igreja. O homem falou sobre menstruação lá no público. Que coisa. E ela ainda acha que menstruação é bicho-papão, quando na verdade menstruação é a saúde da mulher que deixa. O que é menstruação? Quem não sabe, menstruação é a troca de óvulo. A mulher, todo mês, ela cria novos óvulos, que é para engravidar. Aí quando ela não engravida, o corpo pega aqueles óvulos e derrete tudinho. Eles pegam tudinho em forma de sangue. Por isso que quando ela engravida, ela não tem mais a menstruação, porque aqueles óvulos, aquele sangue, vai para o bebê. Então, a menstruação é a regra, né? Digamos, é a mulher, ela pode dizer assim: eu tenho saúde. Quando ela menstrua, eu tenho saúde, porque o corpo dela está trabalhando perfeitamente. Ele óvulo, ele cria os óvulos, aí não fecundou, não engravidou, ele espera. Aí cria novos óvulos. Aí quando ele fica velho, espera. E daí vai. Aí tem mulher que acha que isso aí é notícia. Não tem nada a ver. É um sangue limpo que ia ser o bebê ali. Ela passa 9 meses sem ter menstruação. Por quê? Todo o sangue dela é colhido para o feto, para o bebê. Então, tem que parar com esse bicho-papão, essa ignorância, né? De, sim, falar sobre isso. Não, está na Bíblia, pode falar. Na Bíblia fala coisas ali que, se a gente falar, tem velho para desmaiar. Ai, Luiz, está aí no chão. Como é que pode falar coisa dentro da igreja? Está ali. E agora? Mas a gente, claro, com a sabedoria de Deus, a gente, dá o né? Mas é a realidade. Tem que aprender a viver a Bíblia. E aqui o texto diz assim: a escolha de um texto é imprescindível, a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão. Vejamos alguns exemplos de textos que devemos evitar, que são textos
pois cansam os ouvintes, e você vai preparar uma pregação. Aí você pega lá, um texto lá, com 20 versículos. E aí? O texto com 20 versículos. Como é que vai ser? Você vai ter que explicar a tua É uma luta, não? Não, menina, cansado. Uma luta. Então, vamos lá. Textos obscuros, pois causam polêmica no auditório. Textos polêmicos. Aí vem textos difíceis que os ouvintes não entendem. Textos isolados que estejam fora do seu contexto. Por exemplo, a gente vê quando Paulo fala sobre é importante que a mulher use véu, porque o cabelo é a honra, né? Da mulher, Paulo explicando lá em Igreja de Coríntios, para que as mulheres usassem véu. Isso é um texto isolado. Tem até igreja que usa o véu, mas é um texto isolado, só tem texto na Bíblia que fala isso, para a mulher usar o véu. Agora vamos, por que ele mandou que as mulheres usassem véu? Porque Paulo estava falando em Corinto, ele estava lá em Corinto, mandando essa carta para Corinto. Corinto, o nome Corinto quer dizer corrompido ou corrupto. E lá em Corinto era a sede do templo da deusa Diana e outros lá que tinha a Hera, né? Então lá tinha um templo lá que as mulheres elas faziam adoração praticando sexo. Então via-se que ou seja, Coríntios era o centro do mundo de prostituição. Quando se pensa em prostituição, Coríntios era o lugar. Então, lá tem um templo gigantesco, e dentro desse templo eles adoravam a Deus praticando sexo. O Deus dele lá. Então, essas mulheres chamadas sacerdotisas do sexo, elas eram a cabeça raspada, como sendo ela devota para só daquele Deus, tem essa marca. Só que quando o evangelho chegou lá, muitas delas se converteram. Então, quando elas iam para a igreja, que saíam de casa com a cabeça raspada, ela encontrava os homens na rua, vinham, né, os turistas, os homens, e queriam levar ela de todo jeito para se relacionar com ela. E ela dizia: eu não posso. Então havia esse constrangimento. Porque quando ela dizia que não podia, ela dizia: mas você não é sacerdotisa? Não, você não tem a cabeça raspada? Aí era um constrangimento. Aí Paulo disse: vamos fazer o seguinte, para que vocês não sejam mais comparados com aquelas mulheres lá, vocês usem véu até que o cabelo cresça. Viu, senhor? Aí você pega um texto desse, você vai explicar, pedindo, para o povo entender, vai causar perturbação. Então, textos obscuros, textos que causam dificuldade de entendimento, temos que ter cuidado, evitar esses textos, procurar textos que sejam compreensíveis, que você saiba explicar, até porque você vai ter que trazer uma introdução histórica e cultural daquele texto, a origem daquela pessoa, quem é aquela pessoa, ou o local, e daí vai, tem que ter introdução, tá bom? Então, evite textos difíceis, textos isolados, como esse que eu falei do véu, evitem esse tipo de texto. Você não entendeu? Não prega. Fique só para você. Só prega o que você sabe. Só prega o que você entendeu. Só fala o que você entende. Porque se você entender, as pessoas vão entender também. Se nem você entendeu, quem vai compreender? Certo? Aí vamos lá. Introdução. Tem por finalidade, veja bem, isso aqui você precisa guardar, viu? Introdução, não me leve a arte de pregar. Introdução, você precisa ter isso em mente. Todo tipo de pregação tem que ter uma introdução. O que é uma introdução? Vamos lá? Ó, o que é introdução? Introdução, pessoal, introdução é o que aconteceu antes daquilo que você leu. Introdução é uma história
ao que você leu. Digamos, o cego Bartimeu. Todo mundo só fala que Jesus ia passando, o cego perguntou quem era, só dali para frente. A introdução fala dali para trás. O que ninguém vê. Está oculto. A história do cego. A família dele. Ninguém tem família? Pesquisa. Ninguém nasceu do nada. Tem. Então, introdução é isso aí. E aí você vai, digamos, vamos falar sobre o cego Bartimeu. Sempre uso ele como base. Então, quem era Bartimeu? Alguém diz, o cego. Como era o nome dele? Bartimeu. Não era Bartimeu. Bartimeu era duas siglas, dois nomes. Bar quer dizer pai. Timeu é o nome de uma pessoa. Perdão. Bar quer dizer filho. Timeu é o nome de uma pessoa. Então, Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Então, o cego era o nome dele. O cego Bartimeu, ou seja, o cego, filho de quem? Timeu. Sim. Então, Bartimeu, ele era filho de Timeu. E quem era Timeu? Você tem que procurar saber. Quem era Timeu? Timeu, nas pesquisas, nos estudos, deixa bem claro que ele era um general israelita, né? General do exército de Israel. E ele lutava e vencia, e foi bem sucedido e aposentou-se. E ficou muito rico, comercializando. Mas quando Roma invadiu Israel, ela confiscou a riqueza de todos os militares. Aí Timeu ficou furioso, levantou um pequeno grupo com ele e foi lutar contra o exército de quem? De Roma. Só deu ele na cabeça. Mataram os que estavam com ele e ele. Agora o que é que faz? O exército de Roma faz o quê? Vai lá e pega a família. Pega a mulher, leva como escravo e pega os filhos homens e cega eles. E joga para a sociedade ver o que acontece com quem se levanta contra Roma. Entende? Aí surgiu quem? Bartimeu. É por isso que quando ele vê Jesus passando, ele ouve que alguém está passando e ele pergunta quem é que está passando. E alguém diz, é Jesus de Nazaré. Aí ele diz, não, é Jesus, filho de Davi. Como é que ele sabia? Porque ele cresceu aprendendo com a gente, conhecendo a palavra. E aí o que acontece? Ele sabia que haveria de vir que sucederia o trono de Davi, que iria se assentar no trono de Davi e que iria reinar para sempre. E esse aí era o Messias, e esse Messias era o Jesus que estava passando. Aí pronto, Bartimeu, essa é a minha chance. E era a última semana de Jesus na terra. E estava passando aquela última vez. É como se diz, tem a oportunidade que é única, se você não pegar, já é. E Jesus está passando. E aí você diz para a igreja, ele está passando aqui hoje também. Mas se você não está vendo ele, pode ser que você não esteja vendo ele por causa da multidão que está na sua frente. Mas ele está passando. Você está até ouvindo a voz dele? Está ouvindo até a voz dele? Você está até sentindo a presença dele, porque você está se arrepiando? Aí você vai aplicando para a igreja. Tá? Aí agora você começa a sua pregação. Você trouxe a introdução. Mostra lá como surgiu o Bartimeu. Daqui por diante agora você vai para a história que você está lendo. E aí Jesus vai passando, era a última semana de Jesus na terra, ele resolve ir para Jericó. Existia duas Jericó, a Jericó antiga que foi derrubada por Josué no Antigo Testamento, e a Jericó nova, que foi edificada, nova. A Jericó velha, já está dizendo, mas a nova era uma Fernando de Noronha, só tinha rico, só rico morava lá, só sacerdote, só milionário morava naquele lugar.
lugar. Era ali que estava a parte de Deus. Em meio a tantas pessoas ricas, mas eles estavam na miséria. É assim que muitas pessoas estão vivendo. Em meio a muita riqueza, mas pobre. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para não estar simplesmente diante de uma riqueza, mas fazer parte dessa riqueza, tomar posse dessa riqueza que o Senhor tem para dar a todos que estão acima dele. Mais ou menos isso aí. Então você vai criar a situação, porque o Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Entendeu? Eu tenho a chave que abre minha festa, festa me abre, né? E aí vai, olha, você assuntos que você vai precisar de tempo. E não vai ter para administrar. Quando você começa a pesquisar, a ler, então isso é muito importante. Então, vocês estão entendendo o que é introdução? Vocês estão entendendo o que é introdução? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Entendeu o que é introdução? Sabe o que é introdução? Entendeu o que é introdução? Não entendeu? Renovar, vou converter. Eu entendo. Introdução é o que aconteceu antes do assunto que você está lendo na Bíblia. Certo? Que quando você vai lá, você traz essa história, que você chega no assunto que você leu, então isso se chama introdução. É o que aconteceu anteriormente à leitura que você leu. Vocês estão entendendo? Entendeu? Então, todo assunto bíblico tem uma introdução. Todo assunto bíblico tem uma introdução. Se você ler, tem um texto da Bíblia que diz assim, já não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de filhos. Não, amigo. Amigo. Por quê? O servo não sabe o que o seu patrão faz, mas o amigo sabe. O amigo é amigo. Amigo troca segredos. Quer que ele está dizendo isso? Que agora não seremos servos, mas amigos. E aí ele vai completa dizendo, e ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Toda parte da Bíblia tem uma introdução anterior. Então você tem que ter esse cuidado de trazer. Porque senão você vai ler, se poder filho me libertar, mas ele deve ser Egito. Pronto, Deus já deu aqui que ele pode te libertar. E quando ele te liberta, você está liberto. Até acabou o problema. Tanta coisa para você poder chegar nesse ponto aqui ainda. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai lá no Antigo Testamento e ver que o escravo, ele vivia com o seu senhor. Mas qual era a função do escravo? Era trabalhar para o seu senhor, sim. Mas quando o senhor tinha um filho, o senhor pegava o seu filho e entregava para o escravo criar. Quem criava o filho do patrão era o escravo. Então o menino crescia com o escravo, aprendendo tudo com o escravo. Então ele passava a gostar do escravo, pegava amizade dele. Mas tinha um tempo que o escravo tinha que ser liberto. E aí o filho, quando crescia, chegava a hora, o filho pedia para que o pai libertasse o escravo. E quando o filho pedia, o pai libertava. Aí vem essa palavra: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o pai considerava o filho, que é filho, era como se estivesse dando presente a ele, e o filho considerava o escravo por ter sido seu aio. O que é aio? Aio é alguém que cuida de uma criança que vai crescendo. Veja, todo texto bíblico, todo versículo, ele tem uma introdução. Todo ele. Você vai ter introdução para fazer. Tem um texto lá em Provérbios que diz assim, Provérbios 15 e 10. Correção moléstia há, para que deixa a ferida. Correção molesta para que deixa a ferida, este morrerá. É isso mesmo, Leandro? Correção severa há para o que deixa a vereda. E o que vai lá para odeia... Vai lá para Almeida. Trabalho com Almeida. Para não confundir a mente dos alunos. Tem vários Almeida fala assim. Eu trabalho, eu li Almeida todinha, aí o pessoal fala Almeida, está no meu coração. Aí ele fala outra ali, aí confunde vocês. Correção molesta a
para o que deixa a vereda. E o que aborrece a repreensão morrerá. Está vendo? Correção molesta é algo. Quer dizer, quando você deixa o caminho, vereda é caminho, você vai receber uma moléstia, uma doença. Né? E o que aborrece a repreensão, o que aborrece a repreensão? É você amar menos a palavra de Deus. É você não aceitar a correção para o teu bem. E o que aborrece a repreensão, este morrerá. Então ele já está dizendo, primeira coisa, moléstia. Correção moléstia, ou seja, deixou o caminho que é Cristo, que é a vereda, já está com a moléstia. Já pegou uma doença. Que doença é essa? A primeira doença é a doença do pecado. E vai. E aí, o que aborrece é a repreensão, ou seja, ele deixa o caminho e diz, primeiro fala de caminho. Depois uma pessoa que saiu da manhã e disse assim, eu não quero que ninguém me fale nada de Jesus para mim. Eu já sei já. Ele está ferrado. Está ferrado. É como se ele estivesse dizendo, Deus, nem fale comigo. Entende? Então, todo texto são, né, a Bíblia deixa bem claro, tem milhares de versículos bíblicos e todos os versículos eles têm uma introdução. Então vocês precisam ter esse cuidado. E quando lê um versículo, não é só aquilo que você está lendo. Tem algo por trás daquele versículo. Você vai ter que buscar, se interessar por isso. Gastar tempo. Na medida que você gasta tempo com isso, você está honrando Deus. É como se você estivesse entrando dentro de Deus, querendo descobrir segredos. Então Ele vai ter revelado. E quando isso acontecer, não só você vai sentir alegria, como aqueles que te ouvirem também. Porque você sentir, você vai passar para as pessoas. A gente está estudando sobre o homilética, a arte do pregado. E a gente precisa aprender essa arte com excelência, para que o nosso ministério seja louvado diante de Deus. E o mundo entenda que nós estamos falando de Deus e não saia com dúvida. É importante. O Senhor disse, olha, em Mateus 13:19, ele diz que se alguém ouvindo a palavra do Deus não entender, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. 6:45 de João, ele diz, olha, e todos aprenderão de mim. Aprenderão comigo. Né? Serão ensinados. Então, é importante que a gente tenha esse zelo de aprender para ensinar. E os outros pontos é, quando você ensinar, ensine com educação, com ética. Imagina eu ensinando vocês, gritando com vocês. Imagina eu estar ensinando vocês e aqui. Estão aprendendo o que eu bater no pé? Nada. Então, gritando. O que é isso? Eu não sou bom professor. Então, fale de maneira educada, límpida, compassivamente. Passivamente. Jesus para você assim. Puxa, é gostoso ver. É gostoso ver ela. É bom estar perto dela. É bom estar perto dele. Eu posso fazer uma pergunta. Fica curioso. É bom. Então, você está o quê? Através de você está dando vida para as pessoas. A arte do pegado. Tem que fazer bonito. Exatamente. Bonito. Não se apresse. Nem fique. Jesus disse que aleluia. Porque quando ele faz isso, aleluia, ele está fazendo isso para pegar aleluia de você. Aleluia. Então, você precisa entender, aleluia, que Jesus, ele pode, aleluia, ele pode tudo, aleluia. Meu Deus do céu, fica ali assim. Ou você prega ou você adora. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou prega ou adora. Eu não posso estar pregando, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Vício de linguagem. Você tem que vigiar você. O que é que você tem falado muito? Veja que você prega. Observe isso.
Então eu estava ouvindo um pregador, eu parei de contar 18 netos. Isso logo no começo. 18 netos. Teve outros que tem mais de 50, aleluia. Isso só na metade. Eu parei de contar. E aí vem outro da aleluia e glória a Deus. Quando eu chegar atrás, eu vou mostrar para vocês. Tem uma pessoa que eu vi recentemente, e a pessoa vai pregar, ou seja, vai dar uma saudação, tem uma oportunidade. Quando pega o microfone, a pessoa faz: saúde a todos com a paz do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó, aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus ele está aqui entre nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus ele pode tudo na nossa vida. Aleluia. E engrandecido seja o nome do Senhor. Porque se Jesus não tivesse no meio de nós não estávamos sentindo Ele. Glória a Deus, aleluia. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Ele é fiel. Ele pode tudo. Ele salva. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Ele seja louvado. Quem quer botar isso? Diz aí, então, meu Deus. Eu estava escutando assim, não. Então, eu fico preocupado porque eu queria ajudar essa pessoa, mas não pertence à minha jurisprudência, aí eu deixo lá. Eu cuido daquela instituição da minha jurisprudência. Então eu aviso. Me faça vergonha, não, por favor. Porque, estudo com quem? Com o pastor Dado. Tem um milésimo lá? Desse jeito. Então, vamos, e vamos ter esse cuidado. Tá bom, pessoal? Então, vamos ter esse zelo, pessoal. Se você não preencha o tempo com aleluia. Não preencha o tempo com glória a Deus. Não preencha o tempo com louvado e agradecido seja o nome do Senhor para sempre, que Ele seja louvado. Não preencha. Aproveite o tempo que você tem para falar palavras que venham edificar, que venham as pessoas aprender mais de Deus. Outra coisa, não se pode adorar e pregar ao mesmo tempo, porque a pregação já é uma adoração. E a glória da pregação, o Espírito Santo tira da pessoa que está ouvindo, não é de quem está pregando. Porque quem está pregando já está glorificando a Deus com a pregação. Agora, essa pregação vai tirar a glória para Deus, tanto no sentido verbal como no sentido físico, no sentido de vida. Nisto é glorificado no Pai, que tem muitos frutos. Vocês estão entendendo? Amém. Então, pessoal, vamos ficar atentos nesse vídeo. Vamos lá. Aí, porque o texto é importante. Por que o texto é importante? O texto chama a atenção dos ouvintes. Você vai pregar. E um homem, o gadareno, e disse ele, o Senhor Jesus perguntou: como é o teu nome? Meu nome é Legião, que somos muitos. Endemoniado. Quer dizer, meu nome é gadareno porque somos muitos. Pronto. Você vai pregar sobre aquilo ali. As pessoas estão escutando, querem aprender com você, querem ouvir o que quer dizer aquilo ali. Um demoniado, Jesus estava lá, ele disse o nome dele, e ele disse que é muitos. E aí você vai e procura saber o que é legião. É um agrupamento romano de soldados que equivale a 6.340 e mais de 100.000 soldados. Quando o demônio diz para Jesus: nós somos uma legião, ele está dizendo: aqui dentro desse corpo tem 6.000 demônios. Até mais, né? E agora você vai ver aqui a história do homem que tinha 6.340 demônios dentro dele. E agora chega Jesus para lutar com esse homem. E Jesus não vai lutar com burro, não vai lutar com faca, não vai lutar com revólver, não vai lutar com correr de pau, não vai lutar com palavras verbais. Ele apenas vai dizer: sai dele agora. Jesus mostra sua autoridade sobre o demônio naquele momento. E não importa a vontade dele, ele diz: sai dele agora. E o demônio não teve nenhum poder de ir contra o Senhor. E você vê que o demônio diz: não nos atormente antes do tempo. Ali está
repleto de assuntos para você enriquecer sua atenção. E aí você vê que ele diz, ele tem que sair. Então eles pedem para que o Senhor libere eles para ir aqueles povos. E o Senhor disse, vai, o propósito de Deus não é plano, não é seu nome. Não importa se dormir pouco vai morrer, importa que uma alma foi salva. Então, veja, são textos, todos os textos são ricos. Você tem que se interessar em buscar a riqueza deles, para poder apresentar para a igreja. Então, nunca simplesmente leia um texto. Não, dá a explicação dele e aplique ele. Porque esses são os princípios da homilética. Ler, que mais? Explicar E o que e mais? aplicar. Certo? Ler, Explicar e aplicar. explicar e aplicar. Então tem gente que lê, quem explica e nem aplica. Tem gente que lê e explica, mas não aplica. Tem gente que lê e aplica, mas não explica. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Sim. E quando a gente está assim, em casa só, um exemplo assim, aí antes de dormir eu gosto de assim, provar trezinho e ler o versículo para tudo, né? Aí eu leio. Mas não tem por que eu me expressar. Aí eu faço o quê? Não. O que precisava daquilo ali era assim, já foi suficiente. Tudo certo. A senhora está lendo para se alimentar, a senhora está se fortalecendo. A senhora está comendo antes de dormir. Pronto, tranquilo. Entendeu? É isso aí. Você está alimentando sua alma antes de dormir. Isso é muito importante. Se todos fizessem isso, era bom demais. E é por isso que a senhora está caindo de pé. Não fosse isso, a senhora está budista, talvez ele mais no chão. Mas por causa disso, você tem que manter de pé. Porque ele se é o quê? Palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas eu vou dizer Deus que a fé não vem só assim de certa forma. Porque pelo ouvir vem. Mas uma pessoa que é boa, lê Apocalipse 1 e 3. Lê Apocalipse 1 e 3 aí o que é que diz? Me faz a memória. Apocalipse 1 e 3. Vê aí. O que diz? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Devagar. Bem-aventurados aquele que o quê? Que lê. É mais do que feliz. E o quê? Ouvem Que ouve. É mais do que feliz. E que? os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, Glória a porque Deus. o tempo está próximo. Aleluia. Bem-aventurados que leem e os que ouvem. Certo? Você está vendo? Bem-aventurados. Você lê. Né? E quando a gente não lê, a gente ouve. Aí o bom que ele está dizendo assim: bem-aventurados que leem. Aí ele diz, eu não sei ler. Aí você diz embaixo, e os que ouvem. Bom, tem para todo mundo. Né? Então, temos que ter esse cuidado. Vamos lá. Aí, ó. Introdução. Tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser o quê? Ser o quê? Apresentado. Tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o quê? É o início da pregação. O objetivo da introdução é o quê? Despertar aos ouvintes O interesse para ouvir o quê? a mensagem. Certo? Então, quando você traz uma introdução bonita, bem organizada, a pessoa já se preparou para escutar a pregação toda. Glória a Deus. Quando você traz a introdução, é a história dele. Porque muitos não sabem. Puxa, aconteceu isso antes dele ficar assim agora. Agora que eu tenho que explicar o que vai acontecer agora. Você explicou para ele chegar naquele ponto que foi o que aconteceu. E agora? E agora vamos explicar a situação depois. Aí a gente ouvir. Ele já vai estar se preparando para ouvir o que, é que vai acontecer. Vamos lá? Vamos. A introdução produz a primeira o quê? Passado. Impressão aos ouvintes. Ai, Não é aconselhável ultrapassar o quê? Os 5 minutos. Não é aconselhável. Depende muito da introdução que você vai trazer. É bom que você traga uma introdução organizada. Então vai pegar os 5, 8, né? Agora pode 20 minutos de introdução, 15, 20 e pouco, pode. Porque
porque já tomou o tempo devido. Então, que ela varia ali, no mínimo 5 minutos ali, e uma introdução bem explicada. Bom? Então, não é aconselhável ultrapassar os 5 minutos. O pregador nunca deve ter Dizer que não está preparado. Dizer que não está preparado. Isso acontece muito na igreja, né? Acontece muito na igreja. Hã? Vamos ouvir a irmã tal. Ai, eu não estava nem esperando. Como é que é? Eita, isso aqui fui pego de surpresa. Dentro da igreja fui pego de surpresa. Veio aqui fazer o quê? Quem está aqui é para quê? Então, não existe isso. Nunca diga isso. Já vi casos de pregadores subirem aqui e assim, irmão, hoje eu não li nada, sabe? Mas Deus vai mandar, né? Não, quebrou a igreja. Não leu nada, o que vai me dar? Então, um obreiro, ainda que ele tenha lido, ele tem que se portar como se tivesse lido. E tem um porém, ele não leu porque realmente ele estava trabalhando, ele não teve tempo. Aí vai vir a graça de Deus sobre ele. E ele vai ser usado. E vai lidar com isso. Agora, bicho safado, preguiçoso, que só vai lá em cima, para dizer que não tem, que não aprendeu, que não leu, e para pregar, vai fazer feio. A igreja não vai ser alimentada. Por quê? Ele não tem tido o zelo que deveria ter com as coisas de Deus. Então, subir ali em cima de todo jeito, ou aqui embaixo, você está aqui, de simplesmente que você veio para a igreja, não, todo mundo tem que estar lendo a Bíblia. Tem que ter um texto na vida. Para quando chegar na igreja, for chamado, você lê esse texto. Então, o que acontece? A gente vê aqui que o pregador nunca deve dizer que não está preparado ou foi surpreendido. Vamos lá. Como introduzir um sermão? Como introduzir um sermão? Ou seja, como é que você vai fazer as pessoas receberem o seu sermão, a sua pregação? Ó, eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto. Imagina você chegar, pega o microfone, irmão, estou meio assim, sabe? Estou meio no sono, mas eu sei que Deus vai mandar, né? Deus pode tudo, né? Não pode. Não é desse jeito. Você tem que mostrar uma boa disposição ainda que você esteja cansado. Não pode se render. Ó, não é que a gente vai ser hipócrita. Tentar demonstrar o que a gente não está, na verdade, sentindo, verdadeiramente. Mas é porque a minha vida estimula outra vida. Se eu sirvo a Deus, mas só vivo chorando, eu vou estimular quem a servir a Deus. Entende? Então, é necessário que eu, mesmo sofrendo, eu sorria. Isso não é hipocrisia. Isso não é, de certa forma, viver uma mentira. Não. Porque o Senhor disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Mau humor foi bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Está desempregado, está dando glória, aleluia, estamos juntos, vamos evangelizar, glória a Deus, né? Está ali, isso é ter bom ânimo, mas imagina, estou desempregado, vai para o Senhor. Tudo bem, irmão? Mais ou menos, E o ânimo, fica onde? Vai estimular quem? Deus vai ser legal contigo como? Porque tu só sorri quando Deus dá algo. Tem que sorrir com ou sem. Não é isso? E o teu tempo de exaltação vai chegar. Todo mundo vai chegar. Porque é um tempo determinado para Deus exaltar. É só você ficar onde? No lugar. Então, a introdução produz a primeira impressão aos ouvintes. Não é aconselhável ultrapassar os 5 minutos. O pregador nunca deve dizer que não está preparado ou foi surpreendido. Como introduzir um sermão? Não existe
uma regra para introduzir um sermão. Depende do tipo de sermão, do texto, do assunto a ser pregado. Então, não tem aquele sermão que diz, se eu pregar isso daqui, a igreja vai, bum, não tem. Não é assim. Não pense você que a igreja é movimentada por você. Por você. Eu até entendo, eu sei que tem igrejas, existem igrejas que elas são muito emotivas, emocionalistas, e que qualquer pessoa que faz xarabacanaraia, alguém está dizendo, ai Deus, fala comigo, Deus. Oh, não quero falar línguas estranhas. E quem disse que línguas estranhas é poder? Não tem isso na Bíblia. Línguas estranhas é sinal. Línguas estranhas não é poder. Línguas estranhas é sinal. Não é isso? Línguas estranhas é sinal. Então, bate-papo medonho entre Osana na escola e Érico. Aí não vai aprender desse jeito. Então a gente precisa aprender que línguas estranhas não é poder, é sinal. A gente tem que estar atento ao que Deus fala, ao que Deus faz. Por quê? A gente pode perder o principal que Deus quer nos dar. Tudo que a gente está recebendo aqui é para a gente se proteger lá fora. A gente está indo para o mundo quando sair daqui, ó. Agora, vai para fora. Se você não tiver a arma que vai ser necessária para você vencer lá fora, você perde a batalha. Mas estava na casa de Deus. Deus deu. Você que não deu. Estava passando. Tem que estar atento. Eu não tenho amigo aqui dentro. Meu amigo aqui é Jesus. Quando ele está falando, eu estou ligado nele. Quer falar comigo? Tu fala depois. Tu pode perguntar, não assim. Não foi. Para. Normal. Mas você fica o tempo todo só. Tu está perdendo a bênção e tirando a bênção dos outros. Desvirtuando. Temos que ter cuidado. Aqui o negócio é muito sério. Porque se alguém ouvir a palavra do rei e não entender, vem uma lei que rebate aquilo que foi semeado. Então, como introduzir? Não existe uma regra para introduzir um sermão. Não existe regra. Não existe homilética. Não existe técnica. Não existe experiência para eu dizer que eu vou dar uma palavra e todo mundo vai no bum. Então, eu já vi um camarada que disse, eu vou botar a igreja para pegar fogo agora. E botou mesmo. Veio um movimento lá que a igreja ficou, um glorificava, outro falava no ministério, outro chorava. E ele disse, isso é tudo. Sabe por que isso? Porque a igreja é emotiva, é emocionalista e não conhece a palavra. Porque ele viu o movimento dele, falou uma linguinha lá, porque ele é muito esperto. É uma técnica que tem, que eles fazem, e quem não está ligado acha que é Deus. Entendeu? E está muito difícil de ser pegar. Mas pega mesmo. Tem hora que eu digo até assim, meu Deus, eu estou tão duro, meu Deus, mas não estou. Depois ele diz para mim, você agora está duro, você é diferente. Você está educado, você sabe o que é e o que não é. Quando é, você glorifica. Tem hora que eu me levanto ali e me ajoelho. Se o negócio for fogo mesmo, for do céu, eu me curvo diante de Deus na hora ali. Mas de qualquer jeito, qualquer coisa não. Então a gente precisa ter esse cuidado. Para que a gente não venha o quê? Se escandalizar ou perder a bênção do Senhor. Não existe uma regra para introduzir um sermão. Vamos lá. Etc. Depende do tipo de sermão. Ou seja, depende do tipo do sermão. Do texto, do assunto a ser pregado. Então quer dizer, tem assuntos que são mais convidativos, mais convincentes do que outros. Então, tem pregações que a pessoa vai pregar que terminou e você não sentiu nada. Já tem outros que você foi muito gostoso hoje. Então, a gente precisa ter o quê? A instrução exata para poder ministrar uma palavra, para que aquela palavra seja bem recebida. E essa instrução está também na tua dinâmica. Tem a dinâmica vocal, a dinâmica oral, a dinâmica corporal, que você tem que ter tudinho. Diga o que é dinâmica corporal. Eu prego muito com dinâmica corporal. Você tem todo tipo parado no público.
não gosto disso. Porque imagina, se você estiver pregando, você está pregando, você só fica aqui. E se você não tiver, além de você ficar aqui e você não tem uma dinâmica vocal, o que é dinâmica vocal? É você saber administrar aquilo que você tem. Eu estou aqui e o Senhor ia passando, e quando a mulher viu ele, tocou nele, e tocando nele, ela foi curada na hora. Eu estou administrando bem o que eu tenho. Quando eu faço isso, a igreja glorifica certa, porque Deus curou uma pessoa. Mas se eu estou aqui, além de pregar parado, as pessoas já estão cansadas, se concentra em mim, pode até dormir se eu ficar. E aí Jesus passou, tocou, e quando ele tocou nele, ela foi curada, e ela levantou e foi embora. Então você tem que saber administrar o que você tem em mãos, que você recebeu. Quando o texto glorifica a Deus, você tem que levantar mais a voz. Quando o texto é do diabo, você baixa mais a voz. Pode baixar, sabendo, porém, que sempre que a voz de Deus, a glória de Deus deve ser mais alta na sua boca. Chama-se dinâmica vocal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Toda vez que Deus é glorificado no texto, você tem que aumentar a voz. Está entendendo? Quem não está entendendo? Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? Quando Deus é glorificado no texto, é quando alguém foi curado, alguém foi libertado, o demônio foi expulso, e o Senhor colocou a mão. E o Senhor chega, foi chamado, Senhor, os teus discípulos, Senhor, não conseguiram expulsar o demônio, o espírito que está no meu filho. E ele faz, ô geração incrédula, até quando estarei entre vós? Traz ele a mim. E aí traz ao Senhor, e traz um menino ao Senhor. E naquele momento, os discípulos não conseguiram, a multidão com a sua agitação também não conseguiram. As coisas estavam cada vez mais pior, longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Mas quando chega a presença do Senhor, o Senhor naquele momento expulsa aquele demônio e o menino é liberto para a glória de Deus. Deus foi glorificado. Eu tenho que levantar a voz, certo? Porque isso aí vai despertar a igreja e vai despertar também a fé. Deus vai ser glorificado. E da maneira que Deus foi glorificado ali, Ele quer ser glorificado aqui hoje, na tua vida também. Assim como aconteceu na vida daquela criança, Deus está fazendo aqui hoje, neste lugar. Creia e receba da parte do Senhor. Administrar bem o que você tem em mãos, valorizar o que você tem em mãos. Se você tem, e aí vem Jesus, e quando Jesus vai, ora pelo menino e o menino é liberto ali. Tem que tem que valorizar o que você tem. E aí sim, as pessoas vão receber, você vai se sair bem, isso é muito importante. Dinâmica vocal, dinâmica corporal. Falei que, às vezes você fica pregando só num lugar só. Quando você vai estudar para pregar, você tem que gravar. É claro que você não vai gravar tudo, mas você tem que fazer o máximo, para gravar o máximo, pelo menos no começo. Que é para quando você começar na introdução, você não ficar detido no púlpito, não ficar detido no papel. Isso é insegurança. Você tem que deixar o papel lá. E você tem que ir, e assim disse o Senhor, quando Ele vinha. Né? O Senhor estava passando. E o que você disse que o Senhor fazia, você faz também. E quando o Senhor ia caminhando ao encontro daquela criança, chega diante dele, o Senhor passa. E estende as mãos sobre ele. E naquele momento, a criança, ela resiste. Porque ela estava endemoniada. Mas o Senhor, naquele momento, percebendo que ela estava possessa, Ele coloca a mão sobre ela e diz, sai dela agora, sai dela agora, sai dela agora. E naquele momento, a criança foi liberta. Então, você vai copiar o que o Senhor estava fazendo, chama de dinâmica corporal. Você precisa movimentar a visão das pessoas, trazer a visão das pessoas para você. Quando eu me movimento, você não está parado, você está se movendo comigo também. Mas se eu ficar só aqui, você vai escutar e pode até dormir. Dinâmica corporal. Dinâmica vocal. Certo? Gesticulação. Eu tenho que ter cuidado. A gesticulação não pode exceder, não pode chegar ao extremo. Tem uma mulher que estava pregando com o microfone e ela fazia assim. E Deus faz. Deus faz, Deus pode tudo. O microfone vai aparecer uma imagem a você. Certo?
temos que ter cuidado até com as gesticulações que a gente faz com o rosto, com as mãos, com os braços, para que a gente não venha se escandalizar ou desviar a mente de alguém do sagrado. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Vamos lá. Aí vem. Podemos introduzir o sermão de várias maneiras. Vamos lá. Discorrendo sobre o livro em que se encontra o texto. Então eu posso me pregar e eu falar um pouco sobre o livro. Então eu vou pregar sobre João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o quê? Deus. Bem, aqui está um texto que foi escrito pelo evangelista João. Eu estou discorrendo do livro. Aqui. Estou fazendo a introdução sobre o livro de João. E aqui está o evangelista João falando sobre o princípio. Princípio esse que não é um princípio quando Cristo nasceu, mas um princípio muito mais além do que todos os princípios que a gente conhece. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que princípio é esse? Que verbo é esse? O que é verbo? Verbo, princípio racional do universo. Deus estava falado, mas de repente Deus fala. Quando Deus fala, aparece quem? A palavra, que é quem? É Jesus. E quando Jesus aparece, que ele é a palavra é o quê? É um verbo. Quando a palavra foi verbalizada, quando a palavra apareceu, o Espírito atuou, fazendo que a palavra pronunciou. Deu para entender? Então João, ele aqui estava muito usado pelo Espírito. E João foi um dos discípulos que mais viveu com o Senhor. Todos estavam ali, os 12. Mas João era o único que ficava com o Senhor. E isso fez com que ele aprendesse muito, tivesse mais intimidade com Deus, ao ponto de ser chamado como o discípulo amado do Senhor, quando na verdade o Senhor não amava mais ele, mas ele sim amava mais o Senhor. Porque Deus não pode fazer acepção de pessoa. Então, a gente vê que João, ele deu exemplo. E aqui a gente vê o exemplo e a intimidade que ele tinha com Jesus, ao ponto de ele dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele entende que o Senhor Jesus, ele era o próprio Deus, a palavra de Deus encarnada. Então João não escreve isso em vão, escreve para ele entender que um dia Deus, ele veio para o mundo. Um dia Deus se fez homem. Um dia Deus esteve entre nós, e um dia Deus disse que vai voltar. O Senhor disse que vai voltar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Estejamos nós também. Pedro, eu estou discorrendo do livro, falando um pouco sobre o livro escrito pelo evangelista João. Vamos lá. Discorrendo sobre o quê? O autor do livro. O autor do livro. No caso aqui, João, de novo, posso fazer uma menção sobre ele. Posso fazer uma menção sobre o livro escrito por João, como por exemplo, eu falei sobre o princípio, né? Mas você vê que o livro escrito por João, o Evangelho escrito por João, ele narra uma biografia mais completa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Evangelho escrito por João, ele é um evangelho diferente dos outros três. A prova é tanto que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelho sinótico. O que é sinótico? Evangelhos que têm a mesma visão. O que acontece em um acontece no outro. Só muda um pouco o acréscimo das palavras. Mas em João já é mais diferente. Em João ele é mais detalhista. Sim. Introduzir. Ali quer dizer que aplicar o texto. Aqui está falando como fato de como eu vou colocar, chamar a atenção, aplicar isso aí, um texto para que as pessoas elas possam receber de uma maneira. Aí no caso, isso aqui são exemplos. Exemplos. Tá. Exemplo, né? Aí vem. Então, aí ele vem discorrendo sobre o autor do livro, discorrendo sobre o texto bíblico, discorrendo sobre o contexto histórico do texto, a historicidade, né, a cultura antiga, até chegar àquele ponto. Isso aí eu estou falando do sermão. Você vai preparar um sermão e aqui você vai ter que fazer um tipo de introdução. E como você vai introduzir essa introdução? Para chamar a atenção, para alimentar as pessoas. Você vai ter que buscar o contexto histórico, né? O contexto do livro, e daí aí ele está colocando aqui alguma exposição, e aqui ele vai discorrendo sobre o contexto histórico do texto, né? E discorrendo sobre o tema do sermão, e etc.
Então, aqui é uma maneira de você introduzir o sermão de maneira sábia, de maneira que você venha prender as pessoas a você, para que elas entendam o que você vai falar dali por diante. Então você precisa chamar a atenção das pessoas. Se você vai começar um sermão e você não sabe como começar uma introdução, não traz uma introdução que seja coerente, que seja correta, dentro do assunto cultural, dentro do contexto, ou seja, da historicidade do momento em que se viveu aquele texto ali, né? Qual foi o tempo do momento ali em que Bartimeu estava vivendo? O tempo em que o exército romano tinha tomado conta de Israel, que dominava, né? Então você vai trazer uma introdução falando sobre a questão cultural, né? Sobre a questão física, de saúde, sobre a questão de estrutura financeira, que era o pai dele, né? Familiar, tem toda uma estrutura, isso tudo faz parte da introdução, você tem que trazer para poder começar a sua pregação. Vocês estão entendendo? Não tem que você entender se você não entender. Sobre essa parte do contexto, né, falar sobre as passagens antes do texto, é isso? O contexto. O contexto, tem um texto e o contexto. O contexto ele está abaixo do texto. Então o contexto, né? Isso. Então todo texto tem um contexto, que é a subsequência, que é o subponto, que vai descendo. Né? Aí o Senhor faz assim, no começo o Espírito puxou, você vê aqui. Deixa eu ver aqui no texto, vamos lá. O Evangelho escrito por João. Pronto, vamos ver aqui o Evangelho escrito por João. Vamos ver aqui o contexto aqui, ó. João, o Evangelho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí no capítulo 14, versículo de número. Vamos ver aqui, o 15, João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso é o texto. Aí vem agora o contexto desse texto. Toda vara em mim que não dá fruto, vocês estão entendendo? Amém. Nesse caso, é isso aí que eu estava querendo tirar essa dúvida. Nesse caso, assim, o contexto, vamos dizer que não seja o capítulo 14, para poder chegar no capítulo 15. Não é isso não, né? Contexto, porque ele é o subponto, sempre é descendo. Porque o texto não está em cima, aí tem um contexto que vem anteriormente, que é o que você está falando, né? É isso aqui. E tem um subponto e tem um subponto que são os demais. Então você vai descendo. O que acontece? Aqui tem, porque tem um texto que tem um princípio que diz assim, não se pode, um texto sem contexto é pretexto para heresia. Pronto. Aí é nessa parte assim, que vamos dizer que está no capítulo 11 de João, que é a situação sobre lá. E o capítulo 10 descreve um pouco mais para poder chegar no capítulo 12. E o capítulo 12 ele descreve Na sequência. fechando o texto. Porque no caso aí são pontos e subpontos, Então, né? aí assim eu conto um pouco antes do histórico da situação para poder ter chegado no capítulo 11, para poder os irmãos. Porque é como se eu dissesse que o contexto é um histórico. Isso. É um histórico do texto, que parece mais que uma introdução. Então, é para dar aquela aberta no texto, não é isso? Isso, entendeu? E aí vem agora a sequência desses textos, que é quando a gente lê, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Se você ver, eu mostrei aqui, foi no sermão, sermão textual. Textual, cadê? Textual, aqui, né? Aqui, pronto. O ponto principal deriva do texto. Textual. Né? Aí tem o texto, que é o 14, o 6 é a porção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui é uma porção desse texto. Então, no sermão textual, o ponto principal deriva do texto. Então, o que vem depois do texto, qual é o principal
Qual é o texto aí? O texto é o qual? O texto no caso aqui, João 14, você pegou o texto, mostrou que é o texto, né? Aí faz, cadê o texto aqui? Eu sou aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é um texto que você tirou da porção das Escrituras. Então, nesse texto aqui, para formar o sermão expositivo, textual, você vai ter que se aplicar a esse aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente pode dizer que 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, ou seja, ponto e subponto. Divisão, corpo do sermão. Aí é nesse caso aí onde eu vou procurando esses 4 pontos, um pouco de cada um, né? Para poder abrir o Porque aqui você tem liberdade de andar em qualquer parte das Escrituras. Você pode andar em qualquer parte das Escrituras para explicar o que é a verdade, o que é o caminho, o que é a vida e eu sou. Mas vocês estão entendendo uma coisa? Está dando para entender uma coisa? Sim. Quem não está entendendo, pergunta aí para o erro, é para a gente tentar levar uma maneira de explicar. Mas nesse texto aí, nesses 4 pontos, eu posso tanto pregar em cima só de um, ou de 2, ou de 4. Né? Se você leu ali aquele ponto ali, você vai ter que explicar tudo. Entenda, quanto mais você lê, você vai ter que explicar e aplicar. Por isso que você não pode ler 20, 30 versículos de uma vez só, porque você vai ter que explicar tudo. A hora vai dar? Não. Entende? Se eu ler só 2 textos, a hora de explicar não dá, porque eu vou me alongar dentro dele. Ainda mais que eu lembro 10, 15 versículos. E tem que ler 10, 15 versículos, só fala de 2. E o resto? Então você só vai ler aquilo que você vai ter condição de entregar para as pessoas. Mas é sobre essa parte aí desses 4 pontos. Se for nesse caso se aprofundando em vários textos, seria o cumprimento de cada um. Mas vamos dizer que eu dividiria em 4 aulas. Pode ser isso para você. 4 pontos. Quais esses 4 pontos? Assim como assim, eu explicando, vamos dizer que hoje tem o estudo sobre eu sou. Eu fico só hoje com ele. Aí se você estiver dando uma sequência de estudo, né? Pode ser. Aí você vai falar sobre o eu sou, né? O que é a vida amanhã, e aí vai. Mas no caso de uma ministração textual, eu vou falar, hoje eu vou pregar, então eu tenho que explicar eles aqui tudinho. O Senhor disse, o texto diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem foi que disse eu sou? O Senhor. O que quer dizer eu sou? O que ele está dizendo que eu sou? Né? Aí você vai voltar na origem do eu sou, vai ver onde é que tem essa linguagem aqui, eu sou, lá em Êxodo 3. Aí você vai pesquisar no grego e no hebraico, que significa eu sou. Aí você vai entender que lá quer dizer eu sou o que você precisa que eu seja, eu sou o Yahé, o Yahshé, né? Eu sou aquele que é o suficiente para você, você não precisa de mais ninguém, porque eu sou tudo que você precisa. Aí você vai explicar o que é o eu sou, diga. Porque esse Deus se apresentou assim, como eu sou, Yahshé, Yahé. A gente não chama ele assim, sim chama ele de Deus. Porque, tipo, ele não se apresentou como Deus, ele se apresentou como eu sou. E eu sou, como você falou, Yahshé, Yahé. Então, por que a gente chama ele de Deus, não disso? Yahshé, Yahé, eu sou. É porque a expressão eu sou, no hebraico, quer dizer que eu sou o que você precisa que eu seja. O que é que você precisa? É de cura? Eu posso dar cura. É de emprego? Eu posso dar um emprego. É de livramento? Eu posso dar livramento. É salvação? Eu posso te salvar. Tudo que você precisa, ele é. É isso que ele quer dizer. Que ele é um Deus mais do que suficiente. É isso que ele está dizendo quando ele diz eu sou. Ninguém pode dizer eu sou. O negócio é tão sério que os judeus ortodoxos, quando alguém pergunta assim, qual é a sua profissão? Ele não diz eu sou mecânico. Ele diz eu mecânico. Porque a expressão eu sou só pertence a Deus. Eles consideram. Quer falar? Não, é o que ele está acabando de dizer, eu sou, é o que está também na sua camisa. Jesus é. Jesus é o quê? Por isso que eu coloco isso aqui. Esse não aqui tem um segredo aqui que só sabe quem. O homem uma vez viu esse segredo aqui e encheu o meu tanque de graça da conta. Quando eu vim entrar com ele viu assim, viu lá e disse, esse cara sabe que colocou aí.
Esse é o segredo que eu muito nesse é. Então, esse é, eu já expliquei para vocês algumas vezes, né? Já disse que a expressão é quer dizer que o Senhor, Ele é antes de todas as coisas existirem. A expressão é quer dizer que todas as coisas partiram dele. Então, Ele não é, ou seja, Ele não foi, Ele já é antes de todas as coisas. Né? Então, a expressão é está deixando bem claro que, porque assim, alguns dizem assim, Deus existe, aí eu digo, Deus não existe. Poxa, como é que pode? Deus existe? Não, Deus não existe. Porque na expressão original fica bem claro que se eu disser que Deus existe, então existe alguém acima de Deus. Então, Deus não existe. Porque Ele não existe? Porque dele provém todas as coisas. E ele diz usando lá para Jesus que e sem Ele nada do que foi feito se fez. Entendeu? E fala também que Jesus é a palavra. Então, o que quer dizer isso aí? Vou explicar melhor. Quando diz assim, Deus não existe, você pode dizer, está certo, Deus não existe não. Por quê? Porque tudo que existe foi criado. Deus foi criado por alguém? Não. Entendeu? Então, Deus não foi criado por ninguém. Por quê? Deus existe? Não. Deus é antes de todas as coisas. Porque tudo que existe provém dele. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí lá em Colossenses 1:16 vai o 13, diz lá que as coisas visíveis e as invisíveis, né, pertencem a Deus, foram criadas por Ele e subsistem por Ele. Então, veja, aí o camarada fala, poxa, o cara bateu e está dizendo que Deus não existe, e ele não tem razão. Poxa, o senhor também é ateu? Não, eu sou pastor. Como é que o pastor diz que Deus não existe? Não existe não. Aí fica perturbado. Não, mas você está perturbado não, vem cá que eu vou te explicar. Aí não sai doido, né? Poxa, o pastor está dizendo que Deus não existe. Isso é né? Aí vai dizer que eu sou um bandido, né? Fala de Jesus, mas não acredito em Jesus. Então, essa expressão é justamente isso. Quando eu descobri isso, irmão, eu na teologia, a minha vida, eu disse, rapaz, aí eu peguei isso aqui de um jeito que eu disse, meu Deus do céu, tudo meu, a minha marca é Jesus é. Jesus é. Né? Aí pronto, é por aí. Então, pessoal, essa questão de homilética, esse sermão, de texto, sobre ponto, isso parece uma matemática. Para alguns de vocês parece difícil. E quando você é fraco e algo está difícil, você desiste. Quando você é fraco e algo é difícil, você desiste. Só que a nossa fraqueza, para Deus, ela é o poder. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. E não importa a fraqueza que eu tenha diante do Senhor no aprendizado, eu vou permanecer até que eu entenda completamente o que Ele quer me dizer. E Ele diz, Ele ensina, Ele explica. Entende? Então, eu mesmo estou aqui ensinando vocês, não porque eu sei tudo. Eu aprendi um pouquinho mais antes de vocês, estou passando para vocês. Amanhã vocês que vão estar aqui, passando para outras pessoas também. Já tem até alguns aqui que passam, que ensinam, né? Robson já prega, né? Aí já tem ali Alexandre que já prega, nossa irmã que já ensina, já tem aula, já tem aluno, ele já ensina na escola dominical. Alguns aqui já estão passando esse momento adiante. Entendeu? Quer dizer, vocês estão aprendendo. Lá na frente vai ter alguém que não tem conhecimento de vocês, que vão aprender com vocês. Então, aqui no texto 4, corpo é a parte, discorrendo sobre o tema do sermão, quer dizer, a introdução de um sermão depende principalmente da criatividade do pregador. Lembra que para pregar você também tem que ter criatividade, tá bom? Jesus ele era muito criativo. O que Jesus fazia? Ele ficava olhando a galinha no quintal.
Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te proteger, te guardar, como uma galinha protege seus filhinhos. Né? Aí uma vez Jesus estava tendo uma tempestade lá, ele estava olhando. Aí o relâmpago. O relâmpago. O outro. Senhora, lá na frente do seu direção. Assim como o relâmpago sai do olhinho e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho. Aí ficava olhando de casamento. Como era o casamento? E meia-noite saiu o cortejo. Aquelas damas saíram tudo com as lamparinazinhas acesas. E ao encontro de noiva, ele depois de um ano, ele vinha se encontrar com a sua noiva para se casar. Ao seu lugar, porque o reino de Deus é semelhante Depois de um a ano. 10 vezes, deixando as suas, as 5 loucas e 5 ciganas. E aí, Jesus era criativo, muito criativo. Aí tem que ser criativo também. Criativo, ser criativo. Tinha sempre uma ilustração para unir a sua pregação. Sabe qual é a ilustração? Aquelas historinhas. Foi? Oi? Essa criatividade dá-se quando estamos nas parábolas. É a ilustração. A de Jesus é as parábolas. As parábolas. Jesus é as parábolas. Essas criatividades, né? As parábolas é tudo que ele aprendeu no dia a dia. Aí ele colocava de uma maneira que as pessoas aprendiam mais rápido as coisas de Deus. A vida em prática. A vida em prática, entendeu? Então isso é muito importante. Aí você pega uma ilustração, traz um testemunho real de alguém. Aí coloca a sua pregação, coisa que tem a ver com a sua pregação, muito importante. Então, eu sempre fico vendo alguns comportamentos assim para colocar na minha pregação também. Tem uma da galinha que eu fiz que é a galinha que eu criava no quintal lá, e queria pegar ela, não deixava eu pegar ela. Eu sei o que eu vou fazer. Eu peguei e saí fazendo assim, na filhinha, estava até dentro do banheiro de casa. Aí ela se levantaram e foram comer leite, cocó. Aquela de conversa com a outra, né? Cocó. Aí ela vai cocó. Aí comigo. Aí elas comendo, aí daqui a pouco uma olhava para outra ali. Como que disse, rapaz, tá estranho esse negócio, tá bom demais. Mas tá gostoso, vamos lá. Cocó. Aí comendo. Aí quando chega na porta de casa, elas olham assim para a porta assim, cocó. Como que disse, rapaz, mas tá gostoso, vamos lá. Cocó. Aí chega na cozinha e eu só observo. Aí vai a curva, chega na porta do banheiro e ela fica, como que rapaz, tu é doido, rapaz. Não, mas tá gostoso, tá bom, não precisa nada ainda, bora. Aí, quando eu entro dentro do banheiro, eu entro, fecho a porta, pego a faca e. É assim que ele faz. Ele vai que agrada a sua carne, que mata a sua fome, da carne. E aí você vai, você vê que é perigoso, vê que está correndo risco, desconfia, mas continua, que está gostoso. E aí, quando você menos espera, o abismo, a morte, te pega. E daí vai, pegando o homem que faz. Nós somos uma casa, né? Eu comecei a dizer que o cabelo, o telhado, a veia é os fios, né? O couro é o reboco. E daí vai, vou explicando. E a nossa casa não é de alvenaria, ela é de taipa. E quando as vagas da casa de taipa começam a acontecer, ela começa a entronchar, não é isso? Nós somos uma casa, nós também somos de taipa, feitos de barro. E um dia, essa casa, a madeira de dentro, qual é a madeira de dentro? Os ossos. Vai enfraquecer, vai envelhecer. E aí vem estoporose, colo, que a casa de taipa, ela não cai de uma vez. Ela vai encaixando. Antigamente a gente dava um pau para a escola. Lembra? Os caras de taipa davam um pau para a escola. Ela vai, e não é não? Essa casa não é assim não.
ela vai, até que a casa desaba e o morador que está dentro, quem é? A alma. O morador dessa casa é a alma. Ele vai ter que sair, porque a casa vai desabar. E para onde vai o morador daqui? Casa de cima. Céu. Então, se prepare logo, porque a casa está caindo. Ui. E o morador vai ter que sair aqui de dentro. Então, que ele saia para ir para as mansões e não para um lugar de desprezo. É muitas coisas. Você vai analisando, você vai vendo a luz acesa. Quando você olhava as candeias acesas, ele dizia assim: não se acende uma luz para se colocar embaixo do alqueire. Não vai servir para nada, mas para colocar no velador e da luz clareia a todos. Entendeu? O Senhor, ele foi observando no momento do dia a dia e usou isso como meios para ganhar de vida em sua vida. Amém? Amém? Amém. Então, alguma pergunta mais? Eu não sei de tudo, porque na verdade eu não sei de nada, mas o que eu sei, eu entreguei. Eu só sei de uma coisa, que é saber. Felizmente. Felizmente. Vamos agora louvar com Sim. temos aqui, nossos irmãos, aqui. Vamos ver a Lena, né? Ela não louvar. Vamos ver a Lena louvar. Bora. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Até a próxima semana, a última aula do ano, semana que vem, estaremos aqui, entraremos de recesso, de férias e paz do Senhor. Lá.